Pegando aquilo que o Alexandre falou na última aula, então vamos dar outros subsídios para que a gente possa compreender, né? Já vou falar. Então, sobre por que Deus é amor, porque o Espírito Santo seria amor, né? E essa, que até adianta um pouco aquilo que nós vamos ver depois, e aí já supre, e ele como liame entre os dois, como que um liame pode ser pessoa, né? Primeiro, alguma coisa sobre Santo Agostinho, né? Então, alguns trechos do livro A Trindade, para a gente poder dar base, para depois entrar em certas meditações. Sendo ainda muito jovem, Santo Agostinho, né? Iniciei a elaboração desses meus livros sobre a Trindade, que é o Deus sumo e verdadeiro. Agora entrego em anos, trago a público, né? Então, toda a meditação é o fruto da teologia de Agostinho. Ele pressupõe a verdade bíblica, que existe um só Deus, que é Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são simultaneamente distintos e coessenciais. Então trata-se de um dado da revelação, que para ele a Escritura proclama quase a cada página, e que a fé católica transmite aos fiéis. O Deus único e verdadeiro não é somente o Pai, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O termo verbo aplica-se somente ao Filho e o dom somente a respeito do Espírito Santo. Então, o verbo, aí no caso é uma nomenclatura apropriada aí ao Filho. A Trindade possui uma única e indivisível ação e uma única vontade. É igualmente verdade que o Pai cooperou com o Filho na realização da encarnação, paixão e ressurreição. A missão do Filho é a salvação, mas toda ação é trinitária, certo? Então há cooperação. Existe uma heresia chamada patripassionismo, em que fala que o Pai sofreu na cruz. Quem sofreu na cruz foi o Filho, porém o Pai, por cooperação, pela ligação que tem através da cononia e da pericórese, o Pai obviamente sofre como o Espírito também sofre. Por isso que tem toda a teologia também do esvaziamento do Espírito. É igualmente verdade que o Pai, já que cada pessoa possui uma natureza divina, de uma maneira particular, é apropriado atribuir a cada uma delas na operação externa da divindade o papel que lhe é próprio em virtude da sua origem. Então, a partir da sua origem, o Filho como palavra e o Espírito como dom, quando vem para a Trindade econômica, a mesma especificidade que está dentro da Trindade, ela tem que ter coerência com aquilo que vem fora. Por isso, ao ler a Trindade econômica, nós podemos ler aquilo que é de essencial dentro da Trindade imanente, né? O Espírito Santo, semelhantemente, distingue do Pai e do Filho enquanto outorgado por eles, sendo dom comum de ambos, uma espécie de comunhão de Pai e de Filho. Ou então, o amor que juntos eles derramam em nossos corações. Isso daqui guardar lá para frente quando nós falarmos do filioque, que vai dar um rolo, né? Processão do Espírito. Agostinho também procurou explicar que a processão do Espírito Santo, ou que ela difere da geração do Filho, ele considerou como certo que o Espírito Santo é um amor mútuo do Pai e do Filho. O amor comum pelo qual o Pai e o Filho se amam mutuamente. Assim Agostinho afirma: o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho, mas somente o Espírito Santo do Pai e do Filho. Lembram das passagens de João? Quando o Pai vai enviar o Espírito de Cristo em Paulo. Então, o Espírito, com essa
com essa partícula, com esse genitivo. Ele é o espírito tanto do Pai, quanto ele é o espírito do Filho. É disto daí que depois vai dar a processão do Pai e do Filho. Tá? Tendo origem como Pai, que vai para o Filho, mas ambos são, aí no caso, mas depois os verbos aí no credo a gente vai ver. Tá? Dessa maneira, em relação ao Espírito, o Pai e o Filho formam um único princípio, o que é inevitável, pois a relação de ambos com o Espírito Santo é idêntica, e onde não há diferença de relação, a operação deles é inseparável. Tá? São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino vai colocar, como é o costume da Suma Teológica, né? O Espírito Santo é uma pessoa, primeiro, as objeções. É uma pessoa que subsiste. Ora, o termo amor não evoca uma pessoa subsistente, mas uma ação que passa do amante ao amado. Ainda uma vez, o amor não é, portanto, o nome próprio do Espírito Santo. Então, a primeira objeção seria essa. Segunda objeção, o amor é um laço, um nó dos amantes. Portanto, se o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, como demonstramos, não parece que seja o amor um nexo do Pai e do Filho. Objeção 4. Todo aquele que ama tem um amor. Ora, o Espírito Santo ama e, por conseguinte, tem amor. Portanto, se o Espírito Santo é amor, teremos o amor do amor e o espírito do espírito, o que é inadmissível. Então, são as objeções que ele vai colecionando. Esqueci de falar a primeira aqui. Pois Agostinho, no livro da Trindade, dá seu nome de sabedoria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E todos juntos são uma só sabedoria, certo? Tá? E não 3 sabedorias. Portanto, não vejo que não se daria também o nome de caridade ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, pois todos juntos são caridade. Não é um nome próprio de uma pessoa, portanto, amor não é um nome próprio do Espírito Santo. Só que vamos lembrar, sabedoria, qual a palavra que a gente lembra de sabedoria? Ligada à Trindade? Não, o verbo, a palavra, certo? A sabedoria vai ser aplicada ao Filho, né? Ao Filho. Mas no final das contas, os 3 são sabedoria. Aí como que fica essa história? Aí ele pega isso para jogar com relação ao Espírito Santo. Os 3 são amor. Deus caritas est. Mas como que pode chamar o Espírito Santo de amor, né? Uma por modo solução. Quando se trata de Deus, o termo amor pode ser tomado em 2 sentidos: essencial e pessoal. Tomado no sentido pessoal, é um nome próprio do Espírito Santo, como verbo é um nome próprio do Filho. Só que para o Filho fica muito mais fácil a gente ver. O amor não, é aquilo que eu falei semana passada, é a visão que a gente tem de amor, que é o problema, tá? Porque palavra, a gente dá para ver a palavra como coisa, né? Uma verdadeira coisa. Agora, quando vai falar de amor, a gente não tem a mesma concisão de sentido quando a gente fala de palavra, concordam? Né? Então esse que é o problema. Esse que é o problema. Uma por modo de inteligência. Bom, há em Deus 2 processões, né? A geração do filho, vocês sabem, chama geração por quê? Gerado e não criado, por causa de Ario. Então chamar a processão do filho de geração é exatamente para falar por causa da bendito teoria lá de falar que ele é uma super criatura. Então por isso a geração, né? Mas é processão da mesma maneira. Um por modo de inteligência, tá? Que é a compreensão,
A autocompreensão do Pai é que gera o Filho. Ou processão do Verbo. A outra por modo de vontade, ou processão do amor. A primeira nos é conhecida e encontra-se nomes próprios para designar cada um dos seus elementos que nela pode seguir. Então, quando vem o verbo, a processão do verbo é clara, tem uma tonelada de nome, então aí fica mais claro. Não se dá o mesmo com a processão da vontade. Então, duas processões, da inteligência e da vontade, tá? A inteligência, o verbo. A processão da vontade, o amor, tá? O amor. Pelo fato de conhecer algo, provém na inteligência uma espécie de concepção intelectual da realidade conhecida. Por que Santo Agostinho, porque aqui São Tomás de Aquino vai retomar Santo Agostinho? Porque nós, como eu disse na semana passada, somos imagem e semelhança de Deus. Para poder entender Deus em si, por isso a frase famosa de Agostinho: procurei em todos os lugares onde que estavas em mim. Eu tenho que olhar para mim. Então, memória, vontade e inteligência, compreensão, razão, seja lá o que for. Então, são essas três coisas que o ser humano é composto, tá? No caso, a inteligência e a vontade são as duas. Aí eu coloco a questão para vocês, como eu fiz lá no início. Tem uma terceira, uma quarta, melhor dizendo, no ser humano? Então não tem. Não tem. Tá? Então, vamos lá. O ser humano em si, o Santo Tomás de Aquino tem os apetites também, que acho que não se aplicaria a Deus, né? O irascível. Tem. Mas por isso que vai falar de essência humana. Aquilo que é essencial e não aquilo que é acidental. Porque se for no acidentes do ser humano, aí é uma coleção, né? Aí é várias coisas. Mas quando vai falar das famosas potências da alma, né? As famosas potências da alma. Porque aí é aquilo que é essencial. Então, se vai falar de ser humano, nós vamos naquilo que é essencial e não naquilo que é acidental. Aí é, como vai dizer São Tomás de Aquino, o filósofo, né? Que aí é Aristóteles, né? Tá? Do mesmo modo, pelo fato de amar uma coisa, provém uma afeição do amante, por assim dizer, uma espécie de marca impressa da coisa amada, em razão de que se diz que o amado está no amante. Aí vem toda a questão da pericórese, como o conhecido está naquele que conhece, e aquele que se conhece ama e que está em si mesmo. Temos para designar a relação do que conhece com a coisa conhecida, é o entender e o compreender, enquanto o verbo emprega-se como nome pessoal, visto que significa aquilo mesmo que procede. Da parte da vontade, que é o espírito, temos o verbo amar, que evoca a relação do amante à coisa amada, mas não há termos próprios para evocar a relação à afeição mesma. Enquanto na processão do filho, a gente chama o verbo, que é a expressão da intelligere, que é a inteligência, a razão, que é a compreensão do Pai que tem em si mesmo, não há um outro termo para designar o amor. Dá para entender? Amor e amor. Tá? Quer dizer, é um amor pelo Espírito e o próprio Espírito, que é a personificação da vontade do Pai. Então, o que seria? Então, seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a expressão da inteligência e da vontade. Essa inteligência a gente chama de verbo. E aqui, a expressão da vontade do Pai é amor. Tá? Você, para amar, você tem que compreender. Só se ama aquilo que se conhece. Na medida que o Pai conhece, e ele conhece o Filho,
entra em comunhão com o Filho, aí esse amor personificado que é o próprio Espírito. Então, o que é importante ver aqui, gente? A gente tem que se fixar: inteligência e vontade. A inteligência, a compreensão de si mesmo, que é a própria imagem do Pai. Ao contemplar a sua imagem, vem a vontade, e essa vontade se expressa em Deus. 1 João 4,8 é o amor, tá? É o amor. Quando se considera no amor e na dileção somente a relação do amante à coisa amada, empregar-se-á amor e amar como atributos essenciais. Se ao contrário se exprime a relação que liga o que precede por amor a seu princípio, ou inversamente, isto é, que por amor entendemos amor que procede, e por amar expirar o amor que procede, então o amor é um nome de pessoa. Então, quando se trata do Espírito, é uma palavra só, chamada amor, que na medida em que ela pode ser essa coisa da vontade que se exprime em matéria de amor, e também se torna pessoa, porque dali se expressa. Resposta às objeções. Na passagem citada, Agostinho emprega caridade no sentido em que Deus se designa como essência: conhecer, querer e amar. O amor é algo que permanece no amante, e o verbo mental, algo que permanece naquele que diz, comportando uma relação à coisa expressa pelo verbo ou amada, mas em Deus, no qual não há acidente nenhum, verbo e amor são subsistentes, tá? São subsistentes, e por serem subsistentes são pessoas. Quando se diz que o Espírito Santo é o amor do Pai ao Filho, ou a toda outra coisa, não se exprime algo transitivo, que passe para o outro. Significa-se somente a relação de amor à coisa amada, do mesmo modo que o verbo conota a relação do verbo à coisa que expressa nesse verbo. Uma direção única, que o Pai ama a si e o Filho reciprocamente. Por conseguinte, enquanto amor, o Espírito Santo evoca uma relação recíproca entre o Pai e o Filho, a que une quem ama e quem é amado. Ora, desde que o Pai e o Filho amam-se em si, é preciso que o seu mútuo amor, ou o Espírito Santo, proceda de um e de outro. Portanto, considera-se a origem do Espírito Santo, não está no meio. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Não quero me delongar muito, mas aí também São Tomás de Aquino vai tratar sobre o Espírito Santo como dom. Como que dom pode dar nome para uma pessoa? Né? Como que dom pode dar nome para uma pessoa? Tomado no sentido pessoal, em Deus, o dom é um nome próprio do Espírito Santo, que é dom quando se faz uma doação sem retorno, isto é, quando se dá sem esperar retribuição, doação gratuita. A razão de uma doação gratuita é o amor. O primeiro dom que lhe fazemos é, portanto, o amor que nos faz querer o bem. Vê-se assim que o amor constitui o dom primeiro. Por quê, gente? Nessa vontade de se doar, por isso que a gente vai falar a famosa entrega o tempo todo, há alguma outra relação que possa haver dentro da Trindade sem ser essas duas de amor e de conhecimento? Não tem. Pega a nossa vida, porque para entender a Trindade a gente tem que entender a nossa vida. Você está morrendo hoje, tá? O que a gente fala que a gente leva para o túmulo? Não, a gente leva coisas para o túmulo. Não coisas, mas a gente leva alguma coisa para o túmulo. O que a gente leva? Oi? Então,
o que fez de bom, mas você não leva o que você fez de bom. Você leva as tuas decisões que te levaram a fazer o que é de bom, certo? E você vai ser julgado por essas decisões. Nessa decisão, por exemplo, se criou um filho, ou no nosso caso aqui, criamos filhos espirituais, tá? Qual a decisão? Nessa decisão está o quê? Está a sua vontade de fazer o bem e a concepção dessa vontade. Repara, não tem outro terceiro. Pensa, você está morrendo, você não tem mais corpo, você é só sua alma perante Deus. O que você vai apresentar perante Deus? Você não pode pegar aqui as pessoas e falar, ó, Deus está aqui, as pessoas. Você está sem nada ali. O que se apresenta perante Deus? A sua decisão em fazer o bem e o amor, a entrega que você fez ao decidir fazer o bem. Ao conceber, você concebeu, eu quero fazer o bem, eu quero ser padre, eu quero ser irmã religiosa, eu quero fazer o bem para as pessoas. Então, tem toda essa concepção. E o segundo lugar, que é a decisão e a vontade. Não tem outra coisa. Tá? Parece a mesma coisa. A primeira é a decisão que eu tive de fazer o bem. Que você concebeu. Olha a palavra que eu estou usando. Conceber é inteligere, é pensar. Entendeu? E aí eu decidi, veio a vontade. Na palavra decisão está as duas coisas. Por isso que é interessante a palavra decisão. Nela está as duas coisas. Tanto o conceber, a concepção. A gente não fala de conceito, gente. Então, a concepção e a entrega, que é o dom. Adianta você ter a concepção e não colocar em prática? Não. Você pode colocar em prática, mas se a tua concepção não for conforme Deus, a tua obra foi para o buraco, conforme Mateus 6. Porque se você fez o bem para aparecer para superior, a tua obra não vale mais nada. Qual que é essa questão e o artigo que o senhor deu dentro da súmula? É a questão 37, artigo 1, do livro 1 da Suma Teológica. Tá? Bom, pelo menos fica mais ou menos encaminhada a questão. Tá? Eu só não entendi direito por que fizeram essas objeções de tratar o Espírito Santo como amor. Por quê? Quando a gente fala verbo, palavra, vem uma coisa na cabeça da gente. É bem determinado, certo? Quando fala amor, vem um monte de outras coisas, é muito amplo. Agora, quando você liga amor à vontade, aí a coisa volta de novo para vamos dizer, para o seu canto, né? Aí fica fácil de entender. Por isso que a gente tem que olhar para a gente mesmo para contemplar a Trindade. Tá? Não tem como. Porque está em nós. É por isso que o Papa Bento vai falar que a Trindade está no nosso DNA. E está no nosso DNA. Tá? Então nós somos verdadeiramente imagem e semelhança de Deus. Então as respostas estão em nós. Tá? E se você pega do Gênesis 1 até o Apocalipse, gente, essa verdade ela permanece. Não surge uma quarta pessoa, não tem outra, em Deus não há acidente, então não há, de essência é isto daí, tá? Então aí vai ficando claro quem é Deus para nós, tá? Padre, quando o senhor relacionou, falou o ser humano a inteligência, memória e vontade, o senhor quis fazer uma referência à Trindade, esses três. Não, Santo Agostinho faz isso. É ele que faz isso. Tá? Ele pega várias dimensões. Eu não vou ler aqui, porque senão fica muito comprido. Ele pega várias dimensões do ser humano e vai trabalhando isso o tempo todo. Vai trabalhando isso o tempo todo. Aí a gente entende a frase dele, né?
Procurei em tantos lugares e te encontrei em mim. Estava dentro de mim. Tá? Porque o livro A Trindade, como ele mesmo diz, é fruto da espiritualidade dele antes de ser da teologia dele. Por isso Santo Agostinho é quem é, né, gente? Quer dizer, ele realmente, ele sabia ler ser humano e por isso soube ler Deus. Tá? E por isso ele soube ler Deus. Tá? Por isso que ele, em matéria de teólogo, ele é perfeito, né? Porque enquanto Tomás de Aquino não tem uma dimensão pastoral, São Tomás de Aquino era dispensado até das horas canônicas para poder estudar, né? Enquanto Santo Agostinho não. Santo Agostinho, ele era religioso, porque ele criou uma ordem religiosa, então ele tinha vida comunitária. Santo Agostinho era bispo. Santo Agostinho pregava aquilo que ele concebia como teologia. Então a pregação era a matéria da sua teologia e a teologia era a matéria para a sua pregação. E nesse processo foi surgindo a obra toda dele, né? Por isso que ele pode ser considerado um teólogo perfeito, né? Um teólogo perfeito porque ele soube aliar pastoral e teologia e pastoral, tá? Certo? Pegando essas três dimensões da alma, né? Vontade, inteligência e a memória. Sendo a inteligência a personificação do verbo, a vontade, poderíamos ver a memória como personificação do Pai? Porque ele vai falar o quê? Você ama com o quê? Você ama com aquilo que você tem na memória. As suas decisões brotam da memória. Não tem de onde brotar. Porque se você vai tomando decisões, brota da memória. Por isso que o pai é a origem, né? O pai é a origem. Certo? Interessante que São João da Cruz relaciona, né, essas três potências com as três virtudes teologais, né? Quando coloca a memória, coloca essa dimensão da esperança que haja, na verdade, essa lembrança do eterno, né? Sim. Que seria a origem e o fim também de tudo. Sim. E dá certo, né? Dá certo. Vamos lá. Página 450, Símbolum de Constantinopla. Então, aí concluindo tudo aquilo que a gente viu, tem aquela briga com os pneumatômacos, né? Então, agora, nós chegamos. São Basílio morreu em 379. Então, quando faz-se o concílio de Constantinopla, ele já está morto. Só que a obra dele permanece, né? A obra dele permanece. Os três capadócios, Gregório Nice, Gregório Nazianzeno e Basílio, influenciaram cada um à sua maneira a decisão do concílio de 381. Basílio, que morreu 2 anos antes do concílio, através de seu trabalho preliminar, tanto em termos de método quanto de conteúdo. Gregório Nazianzo, como presidente do concílio, fracassou sobretudo por questões relativas à política eclesial, né? Mas ele se tornou santo. Aqueles que fizeram política eclesial, não. Gregório de Nissa, provavelmente através da colaboração nas formulações. Vamos lá na dupla resposta aí, mas segundo parágrafo. Interessante em termos de história dos dogmas em todo caso, o fato de que a resposta ao desafio dos pneumatômacos pode ser articulada em duas formas linguísticas, que estavam mutuamente relacionadas. O discurso teológico estava direcionado para a confissão da comunidade e a protegia contra interpretações errôneas, sem acrescentar algo substancialmente novo ao discurso a partir da fé. Também em sua forma reservada, o símbolo era inequívoco. Ele era inaceitável para os pneumatômacos. O imperador havia, de qualquer modo, convidado apenas representantes da ala radical. E era porque, o que vai falar o que é o símbolo, que é o nosso niceno constantinopolitano, o Espírito Santo é Senhor, procede e falou pelos profetas. Então, aqueles artigos do credo é para responder para eles. É para responder para os pneumatômacos. Agora, a palavra que vai falar é o quê? Ele deve ser adorado como Pai e o Filho. Neste momento, tudo aquilo que pneumatômacos tentaram afirmar, acabou. Por quê? Ele é Deus.
Ele é o Espírito do Pai e do Filho, consubstancial, e acabou. Aí fecha-se a porta, nunca mais teve problema, né, gente? Nunca mais teve problema. Com relação ao Filho, e você deve ter visto Cristologia, vão ver, outras heresias começam a surgir com o tempo, tá? Mas o Espírito Santo não. Mas também vai começar o famoso esquecimento do Espírito, né? Tá? E o esquecimento do Espírito, a razão é clara, não é porque se esquece o Espírito, é porque se privilegia a afirmação da divindade do Filho. A partir de Nicéia, porque o arianismo, ele não morreu e não morre. O arianismo está vivo aí, certo? Enquanto ontem eu estava vendo um documentário sobre Justiniano, né? Justiniano é uma chave para poder entender o Oriente nesse ponto. Não estava nem vendo por causa disso, estava vendo por outros motivos, né? No Oriente, a heresia que foi privilegiada foi o monofisismo, tá? Então, pega lá desde Constantinopla, indo até Alexandria, passando por todo o Oriente, a marca monofisita está lá. Jesus o que é monofisismo? Tem uma física só, tem uma natureza só, e a natureza é divina, tá? No nosso caso, apesar de Aríu ser de Alexandria, o que entrou e o combate que entrou foi com relação ao Filho, de falar que ele não tinha a natureza divina. O processo que vem nesses 1500 anos é reafirmar o tempo inteiro a divindade do Filho. A divindade do Filho. Com esse processo de afirmar e reafirmar a divindade do Filho, o Espírito Santo ele está lá. Só que não se estuda, não se dedica, não se vai trabalhar a terceira pessoa. Tá? Não se vai trabalhar a terceira pessoa. Enquanto no Oriente, para combater exatamente o monofisismo, pegar o Espírito Santo e enaltecer foi o caminho melhor que encontraram, enquanto nós foi o caminho melhor privilegiar a divindade do Filho. E esse processo vai continuar por todos os séculos. Você pega a heresia que veio depois, por exemplo, que uma que disse é patripracionismo, tá? Outras heresias que vieram depois, como cátaros, no tempo de São Francisco de Assis, cátaro, albigência, afirmar o quê? Tem uma base gnóstica em cátaro e albigência. Eu não quero aceitar que eu tenho corpo. Casamento é sujo, tá? Matrimônio é sujo. Eu não aceito a realidade do corpo. Por que não aceita a realidade do corpo, gente? Porque se privilegia tanto a imagem do Verbo como Deus, tem que afirmar para combater a visão ariana, que está sempre ali, que você começa a entrar num processo de heresia o tempo todo. Ou qual a reação do povo em matéria de liturgia? A devoção à paixão. Porque todo o processo da sexta-feira da paixão, até hoje é assim, né? Porque eu tenho que ver, Jesus é humano. Falam tanto que ele é divino, 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 mas eu tenho que ver a humanidade dele. Tá? Então chora no caixão, etc. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar isso. Deu para entender? Tá? Isso daí é séculos fazendo isso aí. Séculos. Para falar a verdade, a resolução começou com o Concílio Vaticano II. Com o Concílio Vaticano II. Que deu aquela coisa de Hanner, de antropologia transcendental, de dar uma visão humana ao processo da graça. Tá? Aí veio, o problema claro que veio. Uma coisa que foi represada durante tantos anos, a hora que abriu os portões, subiu, né? E aí subiu um show de humanidade, né? E nesse show de humanidade é isso que nós estamos vendo por aí, que eu não preciso nem falar. Que a hora que invade a liturgia, por exemplo, a liturgia vira fator de comunicação, vira feira, vira tudo, né?
Por quê? Porque eu quero enaltecer a humanidade. Eu quero enaltecer a humanidade. Então eu quero trazer Deus próximo a mim. Agora o que a gente tem que procurar? O equilíbrio, né? O equilíbrio, tá? Interpolação pneumática e epístolas doutrinal. Então aí no segundo parágrafo. Nos debates acontecidos após Nicéia, que pode contentar-se com a afirmação que e no Espírito Santo sentiu-se de modo cada vez mais acentuado a urgência de complementar o credo, ao menos através das formulações decisivas. O Espírito não é uma criatura, não é estranha à natureza divina. Um pouco para baixo aí, 2 linhas, a conjugação de Espírito Santo, igreja, batismo, perdão dos pecados, ressurreição, de maneira alguma era concebida como mera adição de conteúdos particulares da fé, mas sim como desdobramento da atuação do Espírito. Tanto no niceno quanto no apostólico, esse desdobramento é ação do Espírito Santo. Tá? Então a igreja é trindade, comunhão da Santíssima Trindade, conforme a palavra de São Cipriano, que está no prefácio 8 dos domingos do tempo comum. Porém, a gente vai olhar para o Espírito Santo e falar que ele é a alma da igreja, né? E nesse processo de vivificação daquilo que a igreja é, vem o perdão dos pecados, vem a ressurreição da carne, vem a vida eterna. O processo de união com Deus passa pelo Espírito Santo, que nos cristifica, e podemos entrar então no diálogo pleno com o Pai. Tá? E então essas obras de santificação, se podemos colocar dessa maneira, é missão do Espírito Santo. Certo? Missão dele. Tá? Padre, numa outra aula que teve, o padre disse que o pai não tem missão, é isso mesmo? Não, porque ele envia os 2 braços, né? Lembra lá de Santo Irineu? Sim. Não, eu estou falando o contrário, tá certo? É. Terceiro artigo do Niceno aí. Creio no Espírito Santo, Senhor e vivificador, o qual procede do Pai, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Portanto, a confissão do Espírito Santo é expressa através de formulações bíblicas e mediante recurso à doxologia. Aqui está a tradução do grego, né? Por isso que está aqui procede do Pai, né? Depois nós vamos entrar filioque, deixa que a gente vai chegar lá, pode ficar tranquilo, tá? Enquanto santo, o Espírito situa-se ao lado de Deus, o Criador e Santificador, consequentemente, é com razão denominado de Senhor, não sendo, portanto, um ser servidor, e Tokirion, ao invés de Tonkirion, o Senhor. Pode ter sido escolhido como formulação estritamente bíblica e como diferenciação da confissão do Senhor uno a Jesus Cristo no segundo artigo. Também o poder vivificador do Espírito o identifica como divino, já que só Deus pode criar vida e recriá-la na conversão e no batismo. Vamos lá? Então a gente pode dizer que a missão uma das missões, além da missão de Jesus, o perdão é o objetivo e a missão do Espírito, o perdão é subjetivo? Pode ser isso? Não. O perdão é dado pela cruz, pelo sacrifício do Filho. Correto? Perdão, quando a gente fala isso, qual é a função do perdão? Oi? União com Deus. Tá? Então, quem faz a união com o Pai é o Filho. Quem a realiza e a torna próxima a nós é o Espírito. Quando eu li em outro lugar, agora não lembro onde, Espírito
Santo. Por que esse nome? Espírito do Pai, Espírito de Cristo. O Espírito, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e é apresentado dessas várias maneiras no Novo Testamento, correto? Nós já vimos isso, tudo bem? O que esse santo está fazendo aí? Então, mas por que o Espírito Santo? A gente pode falar Pai Santo e pode falar Jesus, o Santo. Mas por que na terceira pessoa esse adjetivo ou substantivo teve que aparecer? Para especificar que não era qualquer espírito, era Não. unidade? Não, por isso que eu já falei. Ele é o Espírito do Pai, ele é o Espírito do Filho. Então já está determinado quem ele é. Ele é a terceira pessoa. O que esse santo está fazendo aí? Se o Pai é santo, se Jesus é santo. A missão dele. Exato. A missão de... Por isso eu estou falando por causa do que você falou. Quer dizer, a missão de unir a santidade de Deus. É Ele quem faz isso. Deu para entender, gente? Por isso a carta, vamos voltar para a carta do Papa Francisco. E o Papa Francisco quer que, afinal de contas, com essa carta? Falar que dentro da fraternidade universal, você pode encontrar elementos de Deus nessa história. E partir para a evangelização, resgatando ou indo ao encontro da semina verba, né? Quer dizer, das sementes do verbo que estão presentes na fraternidade humana. Tá? Então, afinal de contas, é isso que o Papa Francisco está falando. Vamos ver sinais do Espírito na fraternidade universal? Tá? E não canonizá-la como se aí é o mesmo processo que fizeram com Rahner, que ele vai falar do cristão anônimo. Quando você tem um cristão anônimo, não é para deixá-lo anônimo, é para nomeá-lo. Tá? Então, se você tem uma pessoa lá no meio da China que potencialmente poderia ser cristão e é um cristão anônimo, a nossa missão, pela missão, tá? É tornar o anônimo nomeado. A fraternidade universal é para ser levada para onde? Para onde que ela deveria ir? Para cá. Tá? Ela deveria ir para a comunhão da Trindade. Correto? Essa visão do cristão anônimo, ela padece por isso de um certo voluntarismo, né? As pessoas já têm uma cabeça bem voluntarista. Não, mas então, foi o que aconteceu. Uma das razões do Papa, e na época não é Papa, perdão, o cardeal Ratzinger, escrevia Dominus Jesus, foi porque no Oriente os padres não queriam e os seus irmãos não queriam fazer missão. Por quê? Jesus está presente no budismo, Jesus está presente no shintoísmo, Jesus está presente, sabe lá eu em quê? Então por que eu vou? Ele é cristão anônimo, já está vivendo a fé, por que eu vou pregar a fé para ele? Aí, a Dominus Jesus, ela é clássica nisso, né? Aí coloca todos os pingos nos is. Escuta, gente, não é porque é cristão anônimo vai ficar desse jeito. Eu tenho por missão levar a pessoa. Jesus é o caminho, não tem outro caminho. Ele é o caminho, gente. Eu não posso falar que tem 300 caminhos para chegar para Deus. Eu posso falar que aquela pessoa está vivendo Jesus sem saber, mas eu não posso falar que ela tem que ficar desse jeito. Esse foi o problema. Agora tem um monte de gente que pensa assim, viu? Não pensa que isso acabou não, viu? Tá assim, ó. De gente que pensa dessa forma. E isso é óbvio, é perigoso, é uma demolição da fé e por aí vai. Quer dizer, o documento que foi feito por causa do batismo agora, o documento do batismo de crianças que nós vimos, no fundo, quem faz algo assim é o quê? Relativização da fé. Relativização da salvação. A gente fala relativização da fé, mas tem um monte de gente que relativiza a salvação trazida pela cruz. Sabe? Jesus salvou todo mundo e ninguém precisa de mais nada. Não é assim. Nós temos que falar sim para a salvação. Porque se não falar sim, a gente fica perdido na vida. Correto? Então o problema
não é a verdade em si. O problema é o que as pessoas fazem com ela. Esse que está sendo o problema. Tá? Vamos. O enunciado, o qual procede do Pai, feito seguindo João 15, 26, mas com a proposição é que ao invés de para, ainda está intocado pela problemática do filioque, que nós vamos ver no próximo item aí, e que deve ser interpretado como contraste à afirmação ariana que o Espírito Santo seria uma criatura do Filho, e como confissão de sua pertença à substância criada por Deus. Então, até para já ir preparando o Espírito para o filioque, porque a visão latina, que o imperador impôs, aquela coisa toda, né? Mas é correta. E tem vídeo no YouTube, a hora que vocês forem assistir, põe lá Papa Bento rezando o credo em grego. O Papa, se ele reza o credo em grego, ele vai rezar que procede do Pai. E não há problema nenhum. Está certo falar procede do Pai, que é poreusis, e está certo filioque procedit. Mas como pode estar certo os dois? Está certo os dois. Tá? E depois nós vamos ver isso. Tá? Então aqui ainda não há problema com relação ao filioque. Tá? Isso daí vai explodir depois. Então nós, tanto na formulação grega quanto na formulação latina, está certo de acordo com a visão teológica que se vai ter. Tá? É provável que a frase que falou pelos profetas, formulada no pretérito perfeito, se refira aos profetas do Antigo Testamento, e enfatiza assim a continuidade da história da salvação, mas também não está excluída a possibilidade da intervenção mais ampla, que relacione com os autores neotestamentários, apóstolos e os profetas atuais da igreja. Falou pelos profetas lá, continua falando hoje aqui. Tá? Então, se é perfeito da língua grega, ele pode ter essa visão, tá? Vou até matar a curiosidade disso aqui. Então, ela lisan dia tom profeton. É perfeito da língua grega. Qual que é a visão do verbo no perfeito da língua grega? É uma ação que começou no passado e ela permanece e vem até hoje. Como é o famoso que caritomene de Nossa Senhora lá, plena de graça. É uma ação que está lá no começo e permanece até agora. Então, o Espírito Santo que falou pelos profetas, ele falou através deles, a escritura foi escrita a partir dele, ele iluminou os agiógrafos e é ele que continua hoje falando através dos seus profetas. Certo? Isso quer dizer o quê? Deus continua agindo e falando no nosso meio. Tá? Então, embaixo desse falou pelos profetas está toda a dimensão da Sagrada Escritura, por exemplo. Tá? Que é palavra de Deus conforme a frase lá da carta de Pedro. Próximo parágrafo. A interpolação pneumatológica do símbolo atesta claramente a divindade do Espírito sem o chamar de Deus e sem empregar homúzios. Ela corresponde, assim, ao interesse de Basílio de que o credo de Nicéia, acrescido do estritamente necessário,
baste como querigma e como confissão comum ecumênica. Mas se fala que ele é Senhor, se fala que ele é consubstancial ao Pai e ao Filho, não precisa falar que ele é Deus. Na liturgia do rito latino, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, Deus, convosco vive e reina na unidade. Quer dizer, afirmar o tempo todo isso. Mas no credo não se afirma diretamente, mas não precisa, porque os verbos e os adjetivos que são dados ao Espírito perfeitamente proclama que ele é Deus, tá? Visto que o que era tido como niceno não era uma formulação sacrossanta, e sim uma confissão nos modos da intenção básica do concílio de 325, e visto que o símbolo é atestado desde Calcedônia como texto do concílio de 381, é com razão que ele se chama niceno constantinopolitano, porque teve as formulações com relação ao Filho em Niceia, e se acrescentou em Constantinopla as afirmações com relação ao Espírito, certo? E aí se fecha o credo, né? No próximo, no meio, pela menção nominal dos hereges condenados, fica claro que a posição ortodoxa deve ser entendida como meio termo entre doutrinas arianas subordinatistas, pneumatômacas, por um lado, e por monarquistas modalistas, por outro. O que quer dizer isso? Por um lado, é para curar ariano subordinacionista e pneumatômacas, quer dizer, não afirmar que Cristo é Deus, então é para combater isso, porque Jesus é Deus, e para combater também aqueles que afirmam que o Espírito Santo não é Deus. Então, para combater subordinacionismo e adocionismo, qualquer coisa desse estilo. E por outro lado também, combater um monarquismo modalista. Monarquismo é o quê? O Pai é o Pai, e o resto não, tá? E modalismo, quer dizer, ele aparece com rostos diferentes. Na medida em que eu afirmo o Filho e afirmo o Espírito como pessoa, eu acabo com a dimensão modalista. Eu acabo com essa dimensão de falar que o Pai aparece uma hora com o modo do Filho ou aparece com o modo do Espírito, tá? Então o credo niceno constantinopolitano foi para acabar com esses dois processos heréticos, tá? Que enfatiza a divindade do Filho e tenta acabar com a divindade dele, tá? Ou tenta despersonalizar tanto o Filho quanto despersonalizar o Espírito Santo, certo? Tá? Vamos lá. Partindo da ordem de batizar, confessa, segunda linha aí, a unidade da divindade, da atuação e da ousia, em latim, substância, bem como, seguindo-se disso, ou constatando reciprocamente a mesma honra e dignidade, vendo isso realizado em três hipóstases, em latim, subsistentes, ou prosopa, em latim, persones. A prosopa em grego deu problema, por isso que foi para hypostasis, né? A máscara deu problema, porque aí veio a heresia modalista, né? Então aí para falar que é uma máscara, aí deu problema, então vamos para uma outra palavra. Só que a mesma persona no latim também é uma máscara, mas aí permaneceu e aí fica, é o termo que a gente usa até hoje, tá? Que é pessoa, tá? A despeito dessa clareza, porém, também não se pode deixar de reconhecer
que esse texto doutrinal deixou em aberto questões que determinam a história dos dogmas subsequentes. Como deve ser descrita mais precisamente a relação entre ousia, hipóstase, prosopon, substância e subsistência, persona? Em que consiste a diferença entre a saída, a processão do Filho, como geração, Gênesis, e a processão equiporeusis do Espírito Santo? Essa última pergunta já aponta para a controvérsia vindoura do filioque, tá? Com relação ao Filho, fica claro a geração, processão como geração, e fica claro. Agora, quando vai falar o amor do pai pelo filho, mas volta do filho para o pai, aí deu problema, aí deu confusão, tá? E aí a coisa ficou meio nublada, como nós vamos ver. O desenvolvimento distinto da igreja ocidental e oriental. O desenvolvimento teológico nos séculos que se seguiram ao segundo concílio ecumênico se caracteriza de maneira geral por uma crescente aliação entre a parte oriental e a ocidental do ecúmeno. Contribui substancialmente para isso, além de motivos atinentes à política eclesial, o conhecimento insuficiente em ambos os lados da outra tradição, junto com a sua intenção e a sua terminologia específicas. No campo da pneumatologia, essas diferenças ou discrepâncias tornaram-se evidentes na confrontação em torno do filioque e o acréscimo feito no Ocidente ao símbolo de 381, do qual procede do pai e do filho, tá? Filio é filho, que é e, em latim, você sabe muito bem disso, né? Então, e do filho, aí deu um problema, tá? Como nós vamos ver. É natural que, como pai da doutrina da Trindade ocidental latina, Agostinho também tenha importância fundamental para o desenvolvimento da pneumatologia. O modelo associado a seu nome da doutrina da Trindade psicológica. Trindade psicológica é essa que nós vimos, tá? Exatamente ver como o ser humano é, como alma, ver como a Trindade é, como ela é. Vamos lá no final. Agostinho encontra o fundamento bíblico disso em Romanos 5,5. Um versículo que cita repetidamente. A partir daí, ele pergunta pela radicação da função histórico-salvífica do Espírito na Trindade imanente, bem como pela diferença, até então insuficientemente definida na tradição, de sua missão e de sua processão em relação às do Filho, tá? Então vamos pegar Romanos 5,5. O Espírito que foi derramado em nossos corações, né? E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, nos foi outorgado em outras traduções, né? Então, esse Espírito Santo, ele tem a missão do quê? De levar este amor. E o amor de Deus, o que é o amor de Deus? O amor de Deus é aquilo que é a própria coinonia da Santíssima Trindade. E esse derramado liga, obviamente, a um outro processo que é o batismo. Então, nessa pequena frase, está compilado tudo aquilo que é a missão do Espírito Santo.
E essa missão nos vem pelo derramamento do Espírito, que pode ligar perfeitamente ao batismo, tá? E ele vem para trazer esse amor. Ou melhor, ao trazer esse amor, ele nos leva ao amor. Ele nos leva à comunhão plena com o próprio Deus. Tá? E novamente voltemos-nos para o ícone de Rublev. Tá? O ícone de Rublev está lá o altar, o túmulo, a Eucaristia. Embaixo que tem outros ícones que vai tratar da mesma maneira. Embaixo tem os instrumentais litúrgicos. Então o Espírito está olhando de frente aqui à direita, contemplando os dois, o Filho no meio, que tem os dois dedos, a dupla natureza do Filho, conversando com o Pai. O Espírito contempla os dois. Então ele é o espaço do amor do Pai e do Filho. Então nós entramos pelo Espírito Santo derramado em nossos corações, pelo derramamento, quer dizer, nós entramos pelo processo da liturgia, que vem atualizar aquilo que é o túmulo do Filho. Tá? Então no ícone não está a cruz, mas ela está lá. Ela está lá porque o túmulo está lá. Aquele quadradinho embaixo é o túmulo, viu? Então o túmulo está lá, então a cruz está lá. E a cruz nos vem pelo sacrifício eucarístico. Certo? E aí nós entramos neste diálogo. Então aí fica clara a missão do Filho, sim, mas fica claro também a missão do Espírito. Por isso as epicléses da vida. Por isso a epiclese dentro da celebração eucarística e dentro da celebração de outros sacramentos. É a missão dele realizar essa união com o Filho para entrarmos no diálogo com o Pai. Tá? Então a gente fica muito clara a missão do Filho, porque ela é muito plástica. É muito fácil você contemplar uma cruz, né? Agora, contemplar a missão do Espírito, aí fica mais difícil, né? Mas é a missão nossa, estudando teologia, contemplar essa missão. Certo? Vamos lá. Argumentos de Trinitate. Então, vamos lá. Na primeira parte de Trinitate, Agostinho expõe a fé eclesial na Trindade e discute a conceitualidade empregada para sua exposição. Ao fazê-lo, apoia-se em termos metodológicos na interpretação bíblica, usual na Igreja. Em termos sistemáticos, ele persegue a intenção de demonstrar, em contraposição aos arianos, a igualdade nesta, a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? As missões do Espírito e do Filho, interpretada como aparições. Agostinho rejeita toda e qualquer fé numa subordinação. Os três, ele preferia evitar o termo tradicional persona, não estão separados nem no agir, nem no ser. Tá? Por isso que, de novo falar, é o Pai quem age, é o Espírito quem dá vida, mas porém é obra da Trindade da vida. É o Filho que salva, foi ele que morreu na cruz, mas a salvação no fim é obra da Trindade como um todo. A Trindade está lá, tá? O problema é solucionado com a ajuda do conceito de relatio, né? De relação, que Agostinho destaca da tabela de categorias aristotélicas para evidenciar que, dentro da unidade substancial essencial, pode haver uma diferença relativa que não seja acidental, tá? Porque também não tem acidente ali. Então, o que determina as pessoas são a relação que ela tem umas com as outras. Seu filho é filho, ele é filho porque é relação com o pai. Seu pai é porque é relação com o filho. Então o Espírito Santo procede, ele é amor, então procede.
Então, é essa procedência que vai dar a razão da pessoa do Espírito, tá? Aqui está preparado o axioma, mais tarde amplamente aceito, de que na Trindade tudo é uno, contanto que não se trata das relações que se defrontam mutuamente. Na Trindade tudo é koinonia, koinos no grego é comum, certo? Então, tudo é comum, exceto aquilo que se refere às pessoas. Aí é aquilo que é apropriado à pessoa, então isso deixa de ser comum, e aí é o que vai diferenciar as pessoas. Próximo. Agostinho procura caracterizar a verdadeira propietas do Espírito de duas maneiras. Ele é presente, donum, do Pai e do Filho, e é comunhão, communion entre ambos. Portanto, para utilizar um nome que seja comum ao Pai e ao Filho, e por conseguinte consiga evidenciar com o Espírito Santo como comunhão entre ambos, o presente de ambos se chama Espírito Santo, o dom, né? O dom. Com o termo-chave amor, caritas, é mencionada uma terceira característica do Espírito Santo. No final da primeira parte de Trinitate, Agostinho aduz a tríade de amante, amado e amor, como analogia. O que, portanto, é o amor, senão uma espécie de vida que une, ou que procura unir mutuamente dois, a saber, o amante e o amado. Então, ele é, como vai dizer mais para frente aqui, o espaço. É ele que propicia o espaço do amante para o amado, do amado para o amante. Tá? Vamos para baixo, lá no meio do próximo. O que é notável aí em termos pneumatológicos, quer explicar a processão distinta do Filho e do Espírito. Ele vê a processão do Filho em paralelo com a processão da inteligência, a partir da mens ou memória. Isso tudo nós já falamos, mas é bom aqui ver tudo de novo, e pelo menos o texto está aqui, né? Tá? E a do Espírito em paralelo com a saída da voluntas, que procede necessariamente da inteligência. Com isso menciona ao mesmo tempo o motivo para a afirmação mais tarde vertida no Filioque, acerca da processão do Espírito a partir do Pai e do Filho. Então, se eu tenho a memória, a mente, dela advém a inteligência, que é o verbo, e dessa memória, e dessa inteligência, dessa compreensão de mim mesmo, vai vir o amor. Então o amor procede da memória para o verbo, e do verbo para o Pai, e nesse processo. Só que o princípio, e aí que vai ter o problema depois, onde começa é o Pai, porque o Pai é a origem na Trindade. O que vai acontecer lá depois? Um vai enfocar uma parte, outro vai enfocar a outra, tá? Então tenham isso aqui à frente, certo? O Oriente vai enfocar o Pai como origem, tá? E o credo em grego, enquanto o credo latino vai enfocar a própria relação. Quem está certo? Os dois. Simplesmente os dois. É o caso daquela coisinha, como eu falei já um tempo atrás, do elefante. Então um pega a tromba, outro pega o rabo, os dois estão certos, porque os dois são um elefante. É uma questão de visão. Um vai enfocar a origem, o outro vai enfocar a relação, tá? Só que, e vamos dizer que Santo Agostinho é herético, gente? Não vai falar que Santo Agostinho é herético, tá? Ele está certo.
Vai falar que o credo em grego está herético? Não, está certo. Vai falar que o credo latino é herético? Não, está certo. Tá? É só questão de visão. Aonde que eu coloquei a minha visão? Se eu coloco na origem, é ectoreusis. Se eu coloco na relação do pai e do filho, filioque e procedite. Deu para entender? Só que o que vai acontecer na história? Política. Né? Vamos para outro lugar que não tem nada a ver, né? Justificação pela graça. O lado católico fala que é as obras, o lado protestante vai falar que é a fé. Foi feita a declaração. O que a declaração disse? Os dois estão certos. Os dois estão certos. Ninguém pode pelas obras se santificar. É óbvio. E a igreja nunca afirmou isso. Tá? Fé sem obras é morta. Tanto que Lutero queria tirar Tiago do cano, né? Certo? E por isso ele criou o cano dentro do cano, né? Então, Romanos, sim. As outras são um pouco menor, né? Então, dá problema isso. Mas tem Gálatas, que nós lemos anteontem. A fé que opera pela caridade. Está pronta, a resposta está aí. A visão protestante está certa? Tá. A visão católica está certa? Tá. Mas qual é o problema? Nós como seres humanos, né? Que nós queremos privilegiar um lado, porque a política a gente quer chamar atenção sobre si. Esse povo aqui era ser humano também. E aí dá esse tipo de problema, tá? Mas meias verdades são verdades. Não é meia verdade, é caminho para a verdade. Então não é porque você afirma um lado que você está falando que o outro não existe. Você entendeu? Eu estou falando que você fala filioque procedite, eu estou falando que você é um herético. Não, mas isso está também na Trindade. Mas o que eu estou falando? Que você afirma que o Pai não é a origem. É isso que os orientais, certos orientais afirmavam. Hoje, gente, de teólogos sérios, porque gente louca, infelizmente está cheio, né? Teólogos sérios de um lado e do outro, não tem mais problema. Hoje, o Oriente compreende totalmente aqui, e hoje, o Papa Bento reza o credo em grego. Não tem problema nenhum. Deu para entender? A questão é, eu fico parado só para me favorecer politicamente, eclesialmente. Eu paro e afirmo o que você não afirma, tá? Só para te rejeitar. Só isso. Aqui não é questão nem de meia verdade. Eu falo até que você não disse, né? Uma vez eu vi de um teólogo ortodoxo que parece que eles aceitariam essa questão da filioca se a gente dissesse que, por exemplo, que o pai gera o filho no espírito. E acho que isso também, nossa. Não tem problema. A divisão entre Trindade econômica e Trindade também vai falar isso, sabe? Então, o que queria dar impressão? Sabe o que estava no fundo? Que vocês latinos, vocês querem diminuir o Espírito Santo, tá? A razão foi ariana, é óbvio, para falar da missão do filho, da missão, né, modo de dizer, mas enfim, da participação do filho na processão do Espírito, porque há tudo em comum entre o pai e o filho, né? Então, sabe, eu não vejo problema nisso, mas, sabe, um dia no céu vai ficar tudo claro isso, então, amém. Vamos lá. Ela mostra, no final do parágrafo, ser antes uma tentativa partindo da experiência histórica salvífica, procurar as apalpadelas às origens dessa experiência do Deus uno e trino. Isso é uma coisa clássica que vem desde Agostinho e permanece e vai permanecer até o fim do mundo.
o que nós compreendemos da Santíssima Trindade é a partir da Trindade econômica. E vamos falar bem claro, nós somos também imagem dessa Trindade econômica, porque nós estamos aqui graças a ela. Então, qual é o modo de fazer teologia da Trindade, ou pneumatologia ou cristologia? É a partir daquilo que nos é revelado. Tudo que Deus é, nos foi revelado? Não. Mas o que sabemos sobre Deus é a partir daquilo que é revelado. Então, se nós adentramos dentro da Trindade imanente, é aquilo que nos foi revelado, é aquilo que nós temos aqui. Outros passos não é bom dar, porque nós não conseguiríamos, certo? Então, isso fica claro. Próximo parágrafo aí. Porque o Espírito, no final, haveria de ser presenteado, ele já procedeu eternamente como presente, um raciocínio difícil desenvolvido puramente em termos de Trindade imanente, né? Agostinho deixou para a posteridade teológica um legado pneumatológico diferenciado. A ideia, não adicionalmente aprofundada, de modo especulativo, do Espírito como vínculo amoris. Quando eu falo vínculo amoris, é a mesma coisa que espaço, é a mesma coisa, tudo isso. A gente está usando palavras para poder entender, tá? E comúnio, vínculo de amor e comunhão do Pai e do Filho. A noção, igualmente atestada com clareza na Escritura, o Espírito como presente do Pai e do Filho, porque é do Pai que vem o Espírito para nós, e é também do Filho que vem o Espírito para nós. Então pega lá em Atos dos Apóstolos, se eu não for, não virá a voz. Então é a partir dele também que vem, porque aí o Espírito começa a nos reconhecer verdadeiramente como templos dele, tá? Então, procede-te, né? E as analogias psicológicas, que é que nós vimos, desenvolvidas para fundamentar a unidade da essência divina. O fato de que, sobretudo, essas últimas foram acolhidas, vai contribuir para produzir as unilateralidades. Essa visão unilateral, de ver só uma parte e não ver outra, tá? Da doutrina ocidental da Trindade. O Espírito Santo na igreja e na vida do cristão, como documenta a frequente citação de Romanos 5, o interesse de Agostinho pela realidade do Espírito Santo não brota primordialmente de um ímpeto especulativo reverente à teologia da Trindade, e sim da experiência religiosa, né? A caracterização do Espírito como communium, caritas e donum deve ser, e repara, gente, communium, caritas e donum, no fim é tudo a mesma coisa, né? São três palavras para falar realmente a mesma coisa, tá? Porque caritas sem communium e sem donum não existe, né? Não existe amor sem entrega, tá? Se não tem amor sem entrega, não é amor, é novela, tá? Deve ser vista como um contexto da eclesiologia e da doutrina da graça. Para elucidar o interesse básico, Agostinho compara a atuação do Espírito com a alma humana. Vedes o que a alma faz no corpo? Ela anima todos os membros, a todos dá vida, e a cada um o seu ofício. Ora, o que a alma é para o corpo do ser humano, isto é o Espírito para a igreja toda. Tem gente que odeia esta expressão, mas ele não está falando é como, tá? Ora, o que é a alma para o corpo? Então, como é a alma para o corpo? Assim é o Espírito Santo para a igreja. Tá? E aí esse poder vivificador do Espírito continua. Sabe qual que é o problema que está por trás disso? É um problema que vocês sempre vão encontrar, é que não se aceita a figura da alma.
Então, hoje, dentro do processo teológico, alma é criação grega e no hebraico antigo não tem alma, então alma não existe. Só que aí você vai debater com um processo dentro da dogmática que é feroz. Tá? A alma é dogmática, eu não vou falar o quê? A alma existe. Como que é, como não é, já não sei. Agora, desdizer que a alma existe, gente, nós entramos em problema. Antropologia, nós entramos em problema escatológico. Tá? E aí vai ser feroz a coisa. Tanto que Cutamuva para mim virou a maior bênção que aconteceu nos últimos anos, né? Cutamuva é no norte ali de Israel, na área que hoje acho que é da Síria, achar um agricultor estava lá, passando seu arado, tinha uma pedra, aí foi escavar, achou o quê? Uma estela, tá? Nessa estela tinha uma representação de um homem com comida, uma mesa e escritos, né? Em linguagem semítica. E naquela linguagem, que é o século VIII antes de Cristo. E naquela estela estava escrito: a minha Nebesh está aqui, nessa estela. Nebesh é a Nefesh. Então vai falar que o Cutamuva estava influenciado pela filosofia grega. Mas não adianta, né? Hoje se decretou, pega a Bíblia de Jerusalém, se decretou que alma não existe mesmo, né? E aí vai fazer o quê? Por isso a revolta contra falar que o Espírito Santo é a alma da igreja. Tá? Por causa desse processo que não vem do Espírito, vem da teologia sobre a alma, tá? Agora, se vocês não querem acreditar que a alma existe, aí é o problema de vocês, né? Aí já não posso fazer mais nada, né? Desculpa, mas só para esclarecimento, a divisão entre alma e espírito, qual é a diferença? O Espírito, como fala 1 Tessalonicenses 5, quer dizer, alma, corpo, alma e Espírito. Romanos 8, que nós vimos, o Espírito se une ao nosso Espírito. O Espírito é a abertura nossa para o Espírito. O Espírito é a abertura da alma para a realidade divina. Tá? Então não tem uma terceira formulação. O ser humano é bidimensional, não tridimensional. Tá? Corpo e alma. O Espírito é essa abertura. É essa abertura. Tá? Dentro do mundo espírita, vai falar que enquanto você está vivo é alma. Depois que você morre, você vira espírito. Gente, aí, se você quiser ficar discípulo de Allan Kardec, também já não é problema meu, né? Aí você fica onde você quer. Mas isso não é escriturístico. E isso não tem base na Sagrada Escritura. Tá? Não tem base na Sagrada Escritura. Agora, tem que falar que essa citação que você falou, né, que você perguntou, que o espírito é a parte superior da alma. Superior acima. Por isso ligar. Não, mas de ligar. Por que o espírito tem que unir ao nosso espírito? Então, por isso superior, não no sentido de tem parte inferior da alma, tem parte que não presta. Não vai ver dessa forma. É superior no sentido de quê? De união com Deus. Tá? De união com Deus. Essa é a doutrina, né, gente? Agora, as contraposições, tudo que é alma na Sagrada Escritura deve ser visto dessa maneira? Não. É óbvio que não. Muitas vezes a nefesh, muitas vezes é alma de animal, muitas vezes é vida só. Mas tem parte, gente. As almas, em Apocalipse 6, as almas embaixo do altar clamam por justiça. Até quando nós vamos esperar para fazer justiça? Quem que é que está clamando? A turma depois do fim do mundo que está clamando?
Mas estão clamando lá para fazer justiça aqui? Mas que incoerência e que ilógica que é isso? Que lógica que é isso? Sabe? Então, há coisas que não dá, tá? Pega as notas de 1 Pedro 3 e 4, o final do capítulo 3 e o começo do capítulo 4, quando Jesus desce para pregar para os espíritos da prisão. Pega Bíblia de Jerusalém, Peregrino, Tebe e outros comentários bíblicos. Compara um comentário com o outro. A Bíblia de Jerusalém já começa assim: essa é uma parte difícil. Sabe? Aí eu vou falar o quê, né, gente? Por que é difícil? Porque fala dos espíritos da prisão. Jesus foi pregar para o demônio? Hã? Você vai me dizer que Jesus desceu para pregar para demônio? Ele vai o quê? Vai falar o quê com o demônio lá embaixo? Sabe? Então é ilógico, gente. É ilógico. Mas por quê? Porque a alma não pode existir. Então, quando vocês veem contraposição com o espírito, a alma da igreja, não é a proposição do espírito, mas o problema é a palavra alma, que isso daí só dá problema. Hã? Mas nessa definição do espírito como uma abertura da alma para a realidade divina, não parece que o espírito aí é mais uma virtude do que algo concreto, algo... Mas você pode chamar de virtude, você pode chamar o que for, mas é uma propriedade da alma. Gente, é o espírito com letra maiúscula que se une com o nosso espírito com letra minúscula. Tá? Vai falar que o espírito, aí vem aquelas proposição louca, né? Não, é o Espírito Santo que se une ao próprio Espírito que está em mim. Como que você vai afirmar um negócio desse? Como você vai afirmar um negócio desse? Ah, é a minha dimensão espiritual. Claro que é a minha dimensão espiritual. Eu chamo essa dimensão espiritual de alma. O que eu vou fazer? Sabe? E aí vem, adora-se história de EQM, né? Porque as histórias de EQM é falar a Deus jogando, Deus acho que deu o progresso da medicina para jogar a história de EQM na nossa cara, né? Sabe? Para mostrar o quê? Escuta, tem realidades maiores. Quer dizer, aquele neurocientista lá, não sei neurologista, que era dos Estados Unidos, que teve uma meningite que consumiu o cérebro dele. E aí ele foi curado e voltou. Quer dizer, não tem cérebro, mas onde que a alma estava, onde que a mente estava, não sei, né? Sabe, ela estava voando por aí, né? Sabe? Quer dizer, é coisa para jogar na nossa cara que a alma existe, né? Mas não adianta. O ser humano, quando é possuído pelo orgulho, pode fazer o que for. E como refutar as pessoas que defendem que é uma dimensão bidimensional do homem? Ou corpo, alma e espírito, e não bidimensional? Não tem como, porque não tem correspondência no restante da Sagrada Escritura. Então, quando você pega algo na Sagrada Escritura, tem que ser visão canônica. Eu tenho que ver o todo, não posso ver uma passagem só. Então, se eu pego a passagem da mulher, a mulher deve calar a boca na assembleia. Não, pegar isso, mulher não deve falar. Tem que ver o contexto, tem que ver o tratamento da mulher em outras partes da Escritura. Eu não posso, em Tessalonicenses, São Paulo vai falar o que dos judeus? São os inimigos da raça humana. Eu vou pegar um negócio desse para virar antissemita? Eu não posso fazer isso. Eu tenho que pegar aquilo e comparar com Romanos 9, 10, 11. Então, agora, eu pego essa coisa de Tessalonicenses, vamos ver o que fala de alma no restante? E é isso que eu fiz aqui. Então, aí você vê, e aí o restante vai iluminando Tessalonicenses 5. Deu para entender? Tá? Então, quando vocês vão responder algo para alguém, tem que fazer teologia. E teologia é o quê? Relacionar. Tá? Vai ouvir, é isso daí. Tá? Optando tios, 16, não posso fazer nada. Tá? Certo? Próximo. Como defende a igualdade das pessoas frente aos arianos? Assim, Agostinho destaca na confrontação com os donatistas o nexo entre a igreja e o espírito.
sendo que, também nesse caso, a caritas se evidencia como conceito fundamental. Os donatistas afirmavam o quê? Que o pecado do ministro afeta a eficácia dos sacramentos. Tá? Então, se eu estou em pecado, o sacramento que eu fizer está inválido. Até nisso vai mostrar a atuação do Espírito na igreja. É ele, afinal de contas, que age. Aí toda a visão de extra-operado, que vai surgir muito depois, né? Mas aqui dá para ver também como o Espírito Santo age, tá? Distribui seus dons de graça. A igreja é edificada como casa da liberdade e da verdade, tá? Olha que expressão bonita, a igreja é a casa da liberdade e da verdade. Por que o Espírito Santo é o Espírito da liberdade, gente? Da verdade fica claro, né? Por causa da própria fala de Jesus em João, né? Ele vai revelar toda a verdade, tá? Então é ele que vai efetivar tudo isso, né? E a compreensão da verdade vai vir através dele. Mas qual a relação entre liberdade e Espírito? Então, ele sopra onde quer, é a figura. Mas por que essa relação tem que ser feita? Por que tem que afirmar o Espírito Santo é liberdade? E onde a liberdade é o Espírito? Porque verdade fica claro, né? Amor nem se fala, mas liberdade. O que a liberdade tem a ver com a história? Se pegar na lógica do Espírito Santo, porque a sua missão é santificar, você pode pensar também em liberdade quanto na sua missão também de nos fazermos livres, no sentido de nos tornarmos filhos, não mais servos, segundo a teologia de São Paulo. Sim, um ponto é esse. Segundo. Porque o amor só é possível em pessoas livres. Exatamente. Então, une essas duas proposições. Somos filhos, não mais servos. E se somos filhos e não mais servos, amar. Não existe amor fora da casa da liberdade. Por isso a casa da escravidão, né? A casa da escravidão era o quê? O Egito. Tá? A igreja não pode ser um Egito. A igreja é Sinai. Tá? A igreja é terra prometida. Então, na igreja, o que deve primar é a liberdade. Formar pessoas que verdadeiramente fazem o bem por convicção e não por mando. Qual é a outra preposição? Tá? Oi? Qual é a outra preposição que foi falada? Amor. Não existe amor sem liberdade. Se o Espírito Santo é amor, se ele vem efetivar a comunhão da Trindade no mundo, como você pode fazer comunhão da Trindade no mundo sem liberdade? Não existe isso. Não existe. Tá? Então, novamente fala isso, certos movimentos, certas tendências que ou abusam da liberdade e viram uma libertinagem, ou absolutiza a lei, retira a liberdade humana, não vem do Espírito. Não vem do Espírito. Tá? O que vai acontecer? Uma hora o Espírito vai revelar o que é aquilo, né? E aí vai explodir. E a hora que explode é isso daí que a gente já está vendo. Tá? Por que o Espírito Santo faz explodir? Porque primeiro ele respeita a liberdade do ser humano. E segundo, a hora que o processo termina, ele vem evidenciar aquilo que é liberdade verdadeira ou não. Todos os santos e santas da Igreja Católica Apostólica Romana foram livres. Tá? Uma das maneiras de você provar que a pessoa não é santa é primeiro que ela pecou, é óbvio, né? Que ela é um ser pecador, etc. Mas uma outra maneira é mostrar que o que ela fez não foi livre. Diana Beretta Molla, tá? Se ela salvou a criança, mas o heroísmo dela não está só em salvar, mas na liberdade de salvar. Vocês vão falar que o que essa mulher fez não foi impulsionado pelo Espírito? Claro que foi. São Maximiliano Maria Kolbe,
Ele podia ter calado a boca, gente. Ele podia calar a boca e falar: já morreu tanta gente que morra, mas esse pai vai fazer o quê? Nós, às vezes, nós faríamos isso. Sabe? Ele não. Porque o que marca a santidade é heroísmo. Agora, ele falar que ele queria estar no lugar do pai lá, foi heroísmo porque foi feito na liberdade isso. Se ele tivesse sido forçado interiormente ou exteriormente, não valeria nada o que ele fez. Por exemplo, você fazer algo para aparecer, você fazer algo para contentar, ou fazer algo para ganhar algo de alguém. Não tem Espírito Santo nisso. Não tem. Espírito Santo é só na liberdade. Casais, como Luiz e Zélia. Então, olha a visão de família e a liberdade que existia ali dentro. Você já que ia sair um monte de irmã religiosa e santa como está saindo? Do quê? Saiu porque tinha liberdade. Saiu porque tinha amor verdadeiro. Certo? Então, essa é a perspectiva. Não tem santo com visão de escravo. Não tem santo na casa da escravidão. Só tem santo na casa da verdade e da liberdade. Tá? Tudo isso que o senhor está dizendo pode se associar à afirmação de Jesus: conhecereis a verdade e Vos libertará. É E vos nesse libertará. Sim. Então a visão da relação entre verdade e liberdade é nisso daí. Tá? Porque não pode existir pessoa na liberdade sem viver a verdade. Mas a verdade é muito claro, né? O problema é quando você chega na liberdade. Tá? Aí a coisa é problemática. Tá? Porque vamos falar, todos esses casos problemáticos que vêm na nossa mente, todos eles falam que é verdade, né? E o vô vai falar: não, tá certo eu fazendo isso daí. Tá certo rezar. Tá certo viver a favor do pobre. Tá certo em viver essa coinonia, esse amor. Tudo é certo. Até a página 2. Quando você vira a página 2 e começa a aprofundar, aí começa a subir o negócio. Aí começa a feder. Sabe? Aí começa a feder. Então, a verdade é sempre aliada da liberdade, e é só na liberdade que a verdade vem, né? O contexto da casa da liberdade que propicia a verdade vir. Certo? Tá? Mais característica ainda do que essa concretização eclesiológica parece ser a doutrina da graça como conformação pneumatológica. A graça, como força divina, é força da gravidade e da força motiva do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, a força da atração do amor, deste, sendo que Agostinho também sustenta a dimensão escatológica, o caráter peregrino da existência cristã. Quando Agostinho fala da inabitação do Espírito triuno no ser humano, o habitar do Espírito significa que, para ele, a posse do imerecido presente de um dos seus 7 dons, a presença do Espírito Santo que possibilita vida, amor, comunhão, liberdade, que é, em pessoa, donum, caritas e communio. Então, o que é a graça nessa visão do Espírito Santo? A graça nada mais é do que um processo da ação do Espírito para criar donum, caritas e communio. Inverte esses 3. Egoísmo, quero tudo para mim e não quero dar. Caritas, dominação pura. Communio, divisão. Satã. O inverso do Espírito é Satanás. A obra de Satanás. Né? Agora, você pega aquilo que é verdade, porque em Satã estaria presente isso, né? E ele optou
por não querer. Ele quis o poder puro. E quando você quer o poder puro, sem estar dirigido ao dom, à communio e à caritas, é satânico. Correto? Tá? Vamos lá, filioque. Então, vem Agostinho, nós já falamos tudo isso, em segundo parágrafo aí no começo, em atitude mais confiante do que os teólogos do Oriente, mostra a radicação da Trindade histórico-salvífica na intradivina. Como o Espírito de Deus e de Cristo, como dádiva do Pai e do Filho, como amor que une a ambos, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Resulta da definição das relações intradivinas. Nesse contexto, acentua efetivamente que principaliter, de modo originário e fundamental, o Espírito procede do Pai, mas que ele também procede communiter, de algum modo, do conjunto do Pai e do Filho, pois como geração do Filho e o Pai lhe entrega tudo. Assim, pois, o Pai gerou o Filho de sorte que também desta haveria de proceder a dádiva comum, e o Espírito haveria de ser o Espírito de ambos. Então, uma visão é de princípio e outra visão de comunhão. A concepção agostiniana de processão a partir de ambos, abiotroque, pode, em certo sentido, ser compreendida como variante da fórmula do Pai por meio do Filho, que era comum também no Oriente. Certo? Então, no fim, aquilo que eu falei é a mesma coisa. O conceito global de processo, entretanto, que se tornou usual na teologia do Ocidente, encobre a diferença entre geração do Filho e a processão específica do Espírito. Para a teologia oriental, porém, tudo depende disto, visto que ela define a constituição das hipóteses de pessoa unicamente a partir da sua relação com a origem, que é o Pai. Por isso, para ela, diferentemente de Agostinho, dom e dádiva e amor não são designações da substância comum, ao mesmo tempo, ainda nome próprio do Espírito Santo. O caráter próprio do Espírito é antes definido unicamente como ter procedido. Então, vamos lá. Enquanto que aqui o ek poreusis, tá? Ek, o que é ek? É a partir de, tá? Então, o Espírito Santo no Oriente vai ser visto a partir da processão do Pai. O Espírito Santo no Ocidente vai ser visto a partir da comunhão, a partir daqui. A visão é somente do modo como eu vejo, quer dizer, do ponto de vista, um quer enfatizar a origem, o outro quer enfatizar a comunhão. Está errado? Nenhum dos dois, os dois estão certos, aquilo que eu falei. Certo? Só que é questão de ênfase. A procedere não quer dizer que o Pai não é a origem da Trindade. Tá? Não quer dizer isso. E o ekporeusis não vai desdizer que é por meio do Filho, por exemplo. Que não vinha a mesma coisa. Tá? Perfilium, né? A disputa histórica em torno do filioque. Só no início do segundo milênio cristão, no meio aí do parágrafo, eles levam a ruptura entre Oriente e Ocidente, e mesmo em relação, que é preciso dizer, embora a disputa em torno do filioque se espelhe as distintas teologias, a fórmula por si só, sem as constelações políticas, dificilmente teria levado ao cisma. O cisma surge por política eclesiástica e não pela fórmula em si. Sabe? É aquela história, filhoca, não, você está querendo dizer isso. Mas não estou dizendo isso. Não, mas você está querendo dizer isso. Então fica aquela briga de político mesmo, né? Mas no final da história, não tem nada disso.
Não tem nada disso. Formação não polêmica de ênfase diferente. Quinta linha. O Oriente grego, por sua vez, envolve a doutrina da Trindade, não a partir do Deus Trinitas, e sim a partir do Pai, como uma única fonte da Trindade, de sorte que teria que rejeitar o Filioque como afirmação sobre a processão do Espírito. Então, a teologia que parte da monarquia e olha um Filioque vai falar, não, está errado. Não é só isso, né? Eu tenho que olhar a Trindade como um todo. Teólogos latinos invocam locuções análogas do Pai por meio do Filho e até e do Filho. Presente, sobretudo, na obra de Cirilo de Alexandria, por outro lado, Máximo Confessor, defende o Filioque com a fundamentação de que esta fórmula pretenderia preservar a unidade e a identidade da substância, afirmando a processão. Proenai, por meio do Filho, sem fazer do Filho a causa, etia, da processão, ekporeusis, do Espírito. Na véspera da fase polêmica da controvérsia, São João Damasceno resume em sua exposição da fé ortodoxa a fé do Oriente. O Espírito é a partir do Pai e não do Filho, porém, ele é chamado não só de Espírito do Pai, mas também Espírito do Filho, pelo qual, afinal, ele é revelado e comunicado. Como origem, ele é o Espírito que procede do Pai, mas ele é chamado também Espírito do Pai e do Filho, pelo qual, afinal, é revelado. O que é revelado? Heteronomia. Tá? Então, gente, é aquela história do elefante. Simplesmente isso. Os dois estão certos. A irrupção, virando a página, da disputa em torno da qual foi causada pela confrontação da Igreja Franca e do Império Franco, particularmente sobre Carlos Magno, com a Igreja Bizantina e o Império Oriental. O destino do patriarca Fócio, entretecido em confrontações motivadas pela política eclesiástica. Após uma dupla destituição e excomunhão recíproca, legados papais confirmaram a reinstalação de Fócio, que fora condenado em 869 pelo Concílio de Constantinopla, razão pela qual a Igreja Oriental considera a este não o concílio sem a fórmula do Filioque. A rigor, não ocorre um debate dogmático teológico, mas sim um debate político, né? Fócio tira consequências radicais e tendências presentes em tradição e contrapõe o Filioque, unicamente a partir do Pai. Ao fazê-lo, passa por cima de textos dos padres, que designam a monarquia do Pai como sendo mediada pelo Filho, e que de alguma maneira faz pensar numa participação ativa do Filho na processão do Espírito. Para baixo. O que é comum às duas pessoas, hipótese, Filioque, não pode fundamentar a subsistência e singularidade de uma hipótese do Espírito, pois nesse caso, o Espírito produziria também a si mesmo, em virtude da substância comum. Então, não é isso que o Filioque quis falar, que a origem do Espírito é do Pai e do Filho. Não é isso que ele quis afirmar. Ele quis afirmar a comunhão. Mas não adianta. Quando a gente não quer entender, a gente coloca esse tipo de coisa, né? Em todo caso, coloca-se tarefas comuns e dizem respeito, sobretudo, ao relacionamento entre trindade histórica salvífica, intradivina, e entre o modo de falar bíblico e filosófico. No pensamento de Fócio, a relação de logos e pneuma permanece em última análise não esclarecida. A atuação do Espírito dificilmente pode ser caracterizada como a atuação do Espírito de Cristo. Tá? O cisma representou antes o produto de uma crescente alienação. Em termos canônicos,
a comunhão eclesial existe, pelo menos até o ano 1009, quando o patriarca Sérgio II deixa o nome do Papa fora dos dípticos oficiais. Existe, pelo menos exteriormente, uma conexão com o Filioque, na medida em que, no mesmo ano, o Papa Sérgio IV enviou a Constantinopla um credo contendo o Filioque. Então é uma provocação mútua, né? Mas por quê? Para justificar a separação. Simplesmente isso. Essas excomunhões já foram retiradas por Atenágoras e o Papa São Paulo VI, na década de 60, já foi retirada, então já não tem mais excomunhão nenhuma, já está tudo em paz, já está tudo esclarecido isso, porém para a gente poder entender que foi usado para poder separar, tanto um lado quanto o outro, tá? Porque também esfregar na cara do outro o Filioque é falar o quê? Tá vendo? Nós estamos certos, você tem que engolir, sem entender. Aí também não dá certo, né? Tá? A despeito das concepções distintas da teologia da Trindade, existente na Igreja Oriental e Ocidental, deve-se registrar que a pedra de tropeço para os gregos não era primordialmente o significado do Filioque, e sim o fato de que, com um acréscimo ao texto original e canônico, do símbolo foi modificado. Teve esforços inúteis só a ingerência ilegítima dos latinos nos séculos seguintes, em especial as atrocidades cometidas em conexão com a conquista de Constantinopla em 1204, cria uma atmosfera em que também o Filioque transforma-se em expressão. E aí vem guerra, vem processo que foi, gente. Não, é porque aqui Quem que colocou afinal o Filioque, gente, foi desde o começo lá imperadores, que nem Carlos Magno, para afirmar o quê? A divindade do Filho, porque ele tinha que estar em comunhão com o Pai. O processo da desunião só foi intensificando. E o Filioque ficou lá como uma coisa culpada disso. Só que ninguém refletia sobre nada disso, tá? Sobre nada. Então pega aí na página 459, um daqueles itens lá embaixo, que fica mais fácil. Para poder afirmar a equivalência das formulações de fé, é preciso segurar, em cada caso o seguinte, que o Filioque inclua a causalidade primeira do Pai. Aceitam isso? Claro que sim. Tá? Na aula de Trindade vocês têm o aqui, foi afirmada alguma coisa diferente? Não. Tá? Da qual o Filho recebe uma condição de também ser origem, comuniter, em comunhão, que unicamente a partir do Pai se refira à causalidade primeira, mas não se exclua a participação do Filho na processão do Espírito desde a eternidade, isto é, uma relação de origem. O entendimento em Florença torna-se possível quando a maioria dos gregos adere à argumentação de Bessarion, contida no seu famoso discurso dogmático, segundo o qual o dia por meio de e o ek a partir seriam substancialmente idênticos. E por meio não significa apenas manifestação e consubstancialidade, como afirmam Fócio e seus adeptos. De modo análogo argumenta a bula da união Letentucelli. O Espírito é desde a eternidade a partir do Pai e do Filho, e tem sua essência e substância simultaneamente a partir do Pai e do Filho. É isso que quer dizer. E procede de ambos desde a eternidade, como que um princípio e uma aspiração. Declaramos que aquilo que os santos doutores e padres dizem, a saber, que o Espírito Santo procede do Pai por meio do Filho, pretende ser entendido de tal maneira com isso que diz também que o Filho é, assim como o Pai, que os gregos chamam de causa e os latinos de princípio de subsistência do Espírito Santo. E porque tudo que é do Pai é dado pelo próprio Pai
a seu Filho unigênito, quando da geração deste, com exceção do ser Pai, o próprio Filho tem, desde a eternidade, a partir do Pai, pela qual é gerado, desde a eternidade, o fato do Espírito proceder do Filho. Tá? Então, tem comunhão também. É o Pai que ama o Filho, e a partir do Filho, ele gera também o Espírito. Tá? Vamos parar por aqui. A gente pega esse parágrafo da página 460. Na próxima aula retoma isso aqui. Se tiver alguma dúvida também, a gente vai tentando solucionar. Tá? Nós damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, São Boaventura, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.